bem, amigos? Estamos nós começando mais um paulochagas.net aqui na Imagem TV e quero até me desculpar com vocês porque estive ausente aí por quase uma semana. E então, a partir desta semana, vamos regularizar então o nosso espaço. O Miller aqui arrumando o microfone, como nós estamos ao vivo, quase que ele esquece então o microfone para que a gente possa conversar com vocês. Mas tudo bem. Pessoal, nessas minhas andanças da semana passada até esta, eu fiz uma viagem bastante grande. Saí de Lages, fui a Chapecó, de Chapecó a Carazinho, Rio Grande do Sul, e lá pelo interior do Rio Grande do Sul também andei fazendo umas viagens perto de Soledade, assim, no município de Arvorezinha, Marau, enfim, o interior do Rio Grande do Sul. Mas enfim, eu entendo que nós precisamos não só buscar os nossos projetos, a idealização dos nossos projetos, dentro apenas do município de Lages. Eu tive uma vida pregressa em Santa Catarina, no sentido de, aliás, uma vida de progresso em Santa Catarina, no bom sentido de que nós vivemos em Florianópolis, vivemos em Chapecó, vivemos em Lages. Eu passei e morei nesses municípios e, portanto, então, tive uma atividade bastante intensa na comunicação do estado de Santa Catarina em todos os seus eixos, né? Visitei todas as cidades do estado, desde Criciúma, Joinville, São Miguel do Oeste, todos os municípios de Santa Catarina, praticamente eu passei por eles, pelo menos os maiores municípios, os mais importantes. E a gente consegue, então, traduzir isso tudo, através do nosso trabalho, dando uma importância significativa ao estado de Santa Catarina. Nós não podemos, obviamente, ficar acometidos e falando apenas do que chamam de paróquia. Lages não é uma cidade que termina o seu trabalho, a sua divulgação ou a sua fomentação no momento em que nós passamos nas divisas da saída da cidade, né, através dos portais, e a partir dali aquele portal passou, não fala mais nada de Lages. Então eu busco todo esse processo de convivência, o envolvimento dos meus projetos e, claro, uma vida financeira até melhor a partir do que a gente apresenta nos outros municípios. A minha ligação com Chapecó, por exemplo, com Carazinho, no Rio Grande do Sul, ela é muito grande, então eu não posso hoje simplesmente me abster de fazer essas visitações, até mesmo a capital Florianópolis, né, porque a gente viveu por lá e conhece muita coisa. Então a gente não pode se abster de buscar o envolvimento maior com todas as comunidades de Santa Catarina. Até mesmo a gente às vezes convive com críticas quando a gente fala alguma coisa em nosso blog de outra cidade, propriamente Chapecó, e tem gente que de forma até ignorante, dá para se dizer, diz pra gente: por que você não volta para Chapecó? Porque fica falando daquela cidade. Eu digo: mas meu Deus, nós moramos em Santa Catarina e nós temos que levar as informações de Lages para o mundo e o mundo trazer para Lages. Nós não podemos imaginar que a nossa internet, que o nosso blog também termina ali no portal, na saída sul, na saída norte da cidade de Lages. Então nós falamos de Chapecó, falamos de Florianópolis, falamos de Joinville, falamos de Blumenau, falamos de Joaçaba, falamos de Concórdia, falamos de qualquer município do estado de Santa Catarina, e por que não trazer notícias também de outros estados vizinhos, como do Paraná, do Rio Grande do Sul? E eu vou dizer mais para vocês. Se nós formos analisar as estatísticas dos bastidores do nosso blog, nós temos muitos, mas muitos acessos só na cidade de Curitiba, por exemplo, no Paraná. Vocês não têm ideia de quantos e quantos acessos nós temos em todo o estado do Paraná, quantos acessos nós temos nos nossos blogs do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Pelotas, enfim. Vocês não têm ideia do número de participações. E até mesmo no exterior, os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, nós temos o maior número de acesso no exterior, vem dos Estados Unidos. Depois nós temos Cuba, Portugal, Colômbia, Chile, Índia e outros países, claro que com acessos um pouco menor, mas a gente tem estes dados de participação. E então,
são, claro, brasileiros, talvez, que moram lá nesses países, que nos acessam, gente ligada às Lajes, ou seja, como for, estão nos acessando destes países. Cidades como São Paulo também tem muito acesso. E para vocês terem uma ideia, o Vale do Itajaí tem uma parcela enorme dos nossos acessos. O Vale do Itajaí, o litoral de Santa Catarina, então viemos ali por Joinville, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, são cidades que nos acessam. Balneário Camboriú, vocês não imaginam quantos acessos a gente tem no nosso blog. Está ali, nós temos as estatísticas, os números de quantos acessos acontecem de cada cidade aqui do estado de Santa Catarina. Bastante de Chapecó, bastante então do Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, nós não podemos nos limitar a falar somente das coisas da paróquia, das coisas da cidade, embora a gente detenha quase 80% dos assuntos ligados a Lajes nos nossos portais, nos nossos blogs. Então, daqui a pouco, nós vamos voltar ao tempo da literatura de cordel. Vamos pôr um cordãozinho ali entre as árvores da praça em frente à catedral e vamos pendurar as informações nesses cordãozinhos que era a literatura de cordel, para que as pessoas passem ali e leiam as informações que acontecem na cidade de Lajes. Me daria o luxo de pelo menos imprimir, numa impressora laser, as informações e pendurar ali na praça num cordel. Muito bem, vamos deixar de lado essa crítica, mas eu estava falando para vocês que nessas viagens a Chapecó, Rio Grande do Sul e tudo mais, a gente tem realmente um importante vínculo com estas cidades. E eu não vou deixar de lado esse vínculo com a cidade de Chapecó. Torço para a Chapecoense como ninguém. Meu primeiro time sempre foi o Internacional de Porto Alegre, mas torço como ninguém para a Chapecoense, e ela é a equipe que está melhor colocada hoje no Campeonato Brasileiro e é o xodozinho praticamente de todos os catarinenses. E até mesmo aqui do município de Lajes, a torcida praticamente está toda ao lado da Chapecoense para que ela permaneça na Série A e, em detrimento das outras equipes do estado de Santa Catarina, só torce mesmo para Avaí, Figueirense, Joinville e Criciúma, quem é mesmo de lá. Já com relação à Chapecoense, ela conquistou praticamente todo o estado de Santa Catarina e nós temos torcida em todo o estado também. E Lajes, praticamente a maioria dos torcedores a nível de Série A, Campeonato Brasileiro de Série A, está com a Associação Chapecoense de Futebol. Nem vamos tocar na questão do Internacional de Lajes, porque o parâmetro hoje é bem diferente. O Inter está na Série A do Campeonato Catarinense. Nós estamos falando do nível Brasil, ou seja, o Campeonato Brasileiro de Futebol, em que a Chapecoense, um time do interior de Santa Catarina, do oeste do estado, está hoje entre os 20 maiores clubes do Brasil. É mole ou quer mais? Mas muito bem. Gente, chegando então a Chapecó, fui ao Rio Grande do Sul. Eu recebi o convite de uns amigos lá na cidade de Chapecó para que, se fosse possível, encontrar em Lajes um representante de uma erva chamada Valério, erva mate Valério. Muito bem. Pedi permissão ao Miller para eu fazer aqui uma espécie de marketing desta erva mate Valério. Pois bem, na verdade, eu fui convidado para ser o representante, se eu teria algum impedimento em representar a erva mate Valério aqui na cidade de Lajes e em toda a Serra Catarinense. Logicamente, no início eu acabei pensando, mas foge completamente do meu ramo de comunicação e aí como trabalhar com um produto que eu não que eu desconheça, porque eu tomo chimarrão desde criança, a gente sabe o que é, pelo menos, lidar tomando chimarrão, e você sente quando a erva é boa, quando a erva é ruim, quando ela está velha, quando ela é nova, tudo isso a gente percebe ao tomar uma coisa de chimarrão para quem tem a sensibilidade e sabe o prazer que é tomar um bom chimarrão. Muito bem, eu fui a fundo nesta ideia paralela de montar um projeto paralelo, distante da área de comunicação, até porque o nível da erva Valério, eu estive conhecendo a empresa lá em Arvorezinha, perto de Soledade, Passo Fundo, aquela região, por isso que eu falei no início, Marau, e fui conhecer todo o processamento da erva. Mas o que me chamou a atenção é que todo o processo está alinhado ambientalmente correto, na linha ambientalmente correta. E aí, como eu tenho o projeto Vida e Natureza, a gente foi conciliando as ideias e eu achei que poderia compartilhar, então,
deste projeto da erva mate Valério, trazendo para Santa Catarina. Ela já está em Santa Catarina em algumas cidades, mas é considerada hoje uma das melhores ervateiras do Rio Grande do Sul, com certificação inclusive. E conhecendo todo o processamento da erva, eu vi o porquê da qualidade então da erva mate Valério. São 5 ou 6 tipos de erva. Então, gente, para encerrar esse caso, esse causo, como diz o gaúcho, eu passo a ser oficialmente o representante da erva mate Valério. Uma apresentação magnífica do seu pacote, mas o que importa mesmo é o conteúdo, é a erva que está dentro do seu pacote. Como disse, são vários outros modelos, possui até erva mate orgânica, erva mate nativa, entre outros, e aquelas que têm o tempero do açúcar e tudo mais, para deixar ela de forma mais suave. Mas enfim, estamos agora trabalhando já os contatos com os principais revendedores de supermercados aqui da Serra Catarinense, e se Deus quiser, nós vamos mostrar para os catarinenses o valor desta erva mate Valério e como ela é realmente saborosa e diferente. Não é porque eu estou agora vendendo a erva que eu vou dizer que ela é boa, mas eu provei e gosto e estou hoje realmente abraçando esta causa, e eu gostaria que você pudesse fazer contato com a gente se tiver interesse em conhecer a erva. Eu vou levar para você lá um pacotinho de erva para você provar. Provando, você pode pôr ou não à venda no seu supermercado, na sua mercearia, no seu estabelecimento comercial, tá bom? Pode fazer contato então conosco se tiver interesse em conhecer o produto. Não precisa nem dizer que vai comprar. Depois a gente vai ver o que é. E os preços, inclusive, só para vocês terem uma ideia, não diferem em nada das demais ervas que estão sendo comercializadas no nosso mercado atual. Gente, feito então este prólogo do meu programa, eu quero dizer a vocês que está para acontecer o 3º Seminário da Pecuária da Serra Catarinense, Construindo a Pecuária do Futuro nos dias de hoje. Acontece no próximo dia 19 de novembro, no Parque de Exposições Conta Dinheiro em Lages. Uma grande oportunidade para expor um pouco mais a pecuária de corte, que hoje já ocupa um lugar de destaque e cada vez maior em todo o estado de Santa Catarina, no mundo do agronegócio. É um projeto importante, e inclusive falando em projeto, tem o de desenvolvimento da pecuária de corte, que vai mostrar aos amigos os avanços significativos nos índices produtivos com o lucro para os produtores. Enfim, um dia todo de apresentação com palestrantes renomados de várias partes do sul do país. Então, produtores, técnicos, acadêmicos, e quem mais? Comunidade, produtores e outras pessoas que tenham interesse em saber mais sobre o gado de corte poderão participar deste seminário, fazer as inscrições o quanto antes, informações lá na Ipagre, né? Informações na Ipagre, o telefone para contato é 3289-6400. Só vamos conferir aqui com um olhar mais de binóculo aqui, né? Isso mesmo, 3289-6400 para a sua inscrição deste 3º Seminário da Pecuária da Serra Catarinense, que acontece agora no próximo dia 19, lá no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Amigos, mais uma novidade interessante sobre o Natal Felicidade aqui no município de Lages, que vai ter um casamento comunitário. Vão promover pelo menos 40 casamentos comunitários no túnel encantado, que já está começando a ser montado agora aqui na avenida, na rua Nereu Ramos, no centro da cidade, e pelo menos os 40 casais primeiros que se inscreverem vão poder participar de um grande casamento comunitário. Vai ser bonito. Está aí uma ideia, uma iniciativa também da Prefeitura de Lages, através do Balcão do Cidadão. Muito interessante essa iniciativa. Então a gente está dando um apoio muito grande nesse sentido. Pessoal, nós temos recebido, eu estou falando nós da imprensa, e eu especificamente tenho recebido no meus WhatsApp e também nos meus e-mails, inúmeras informações dando conta de que teremos uma paralisação gigante dos caminhoneiros a partir agora do dia 9 de novembro. E dando conta estas informações, elas nos dizem, muitas pessoas,
que são hoje líderes desses movimentos, estão falando que querem desta vez parar definitivamente o Brasil. E você sabe que se os caminhoneiros pararem, o Brasil também para, porque mais adiante começa a faltar combustíveis nos postos, começa a faltar alimentação nas gôndolas dos supermercados e assim por diante. Vira um caos. E essa preocupação está chegando ao Congresso, e até eu quero dizer aqui que recebemos um comunicado do deputado federal João Rodrigues. Ele pede urgentemente para que o governo federal interceda antes de começar este movimento, e infelizmente parece que a gente não está vendo nenhuma mobilização por parte do governo federal para abrir um canal de negociação antes, para ouvir dos caminhoneiros o que eles querem, quais as necessidades que eles vão pedir a partir desta paralisação, para quem sabe já fazer uma negociação antecipada e não ocorrer então essa paralisação dos caminhoneiros. Em muitos lugares, os caminhoneiros já estão começando a se mobilizar e já estão começando a parar. Então esta preocupação é bastante grande. E eu não sei realmente se esse movimento ganhar corpo e começar efetivamente. Parece que as pessoas não estão dando muita atenção a ele, mas daqui a pouquinho a coisa começa a ganhar maior proporção, maior dimensão, e nós não sabemos exatamente como será lá na frente o nível de consequência deste movimento dos caminhoneiros. Então tá aí, uma situação bastante grande. Mudando de saco para mala, a revista Veja, desta edição desta semana, publicou uma fotografia do ex-presidente Lula com roupa de presidiário. Está a maior polêmica nesse país, porque não aceitam, né, esse tipo de informação, e eu não sei aonde a revista Veja, que é da editora Abril, ela consegue essas informações e tem a coragem de fazer uma publicação em nível nacional com o Lula, né, todo vestido de presidiário numa capa de uma revista como essa. Aliás, as informações estão pipocando com relação ao Lula, a família Lula, os filhos dele, entre outras questões. Eu não sei exatamente o que poderia falar, claro, saberia o que falar, mas não vou entrar no mérito da questão, e até agora há pouco eu estava ouvindo um deputado, um senador, falando da família Lula em plena tribuna, enquanto que ele dizendo que as pesquisas colocam todos os políticos na mesma vala comum, ou seja, todos os políticos hoje estão abaixo da cotação, estão numa vala comum e estão julgados pela comunidade, pela população em geral, como uma classe hoje extremamente não grata, não persona na nossa comunidade. Todo mundo detestando a classe política, desde a presidente da República até o mais humilde vereador nos municípios nesse Brasil afora. Então nós estamos hoje realmente tendo uma visão dos políticos bem diferenciada de tempos atrás. Antigamente o político chegava, nós o respeitávamos, chegou o deputado, chegou o senador, chegou então, agora não. Hoje a gente não tem mais esta valorização do político. E ele dizia, esse senador, de que foram colocados exatamente por essa política podre de alguns maus políticos que conseguiram acabar com a referência política neste país. Nós temos uma visão do político hoje de que ele é marginalizado, que ele é corrupto, que ele faz tudo menos trabalhar em prol do povo. Ele só tem o interesse próprio de conseguir a sua sobrevivência, conquistar o seu espaço, conquistar o seu dinheiro, enfim, enriquecer ilicitamente. Esta é a visão que nós temos da classe política hoje no Brasil. Infelizmente, está desse jeito. Aí ele falou, então, dos empresários desse Brasil, que tem uns que trabalham há 60 anos no mercado e não conseguiram a fortuna que os filhos do Lula, em menos de 4 anos, conseguiram. Que eles são pessoas extremamente inteligentes, que de um passo de um ano para outro conseguiram enriquecer muito mais que empresários que estão há 50, 60 anos no mercado e ainda não conseguiram deslanchar por completo, mas esses fenômenos da natureza conseguem os filhos do Lula. Então, era esse o comentário do senador, não lembro aqui o nome dele, mas enfim, são coisas absurdas que a gente tem convivido nesse país afora. O assunto dos javalis
tem voltado à tona. Pessoal, é impressionante a preocupação do nosso amigo José Zeferino Pedroso. Quem é José Zeferino Pedroso? É o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Ele pede, pelo amor de Deus, para que as autoridades definam uma nova metodologia, que se busquem alternativas não sei aonde, através de leis federais, através de leis estaduais, através de um consenso de todas essas autoridades ligadas a essa problemática, para que definam de uma vez por todas uma metodologia de combate aos javalis. Há poucos dias ele largou uma nota dizendo que tinham a média de 3 a 4 mil javalis espalhados por Santa Catarina. Hoje ele já coloca que chega a um número acima de 8 mil, e se não for mais. E se tem 8 mil, daqui a pouco teremos 10, 15, 20, 30 mil javalis. E pelo amor de Deus, ele pede como é que vão tratar este assunto, porque está virando calamidade pública no estado de Santa Catarina. Uma ameaça real à sanidade dos rebanhos de suínos, de frangos e todos os demais rebanhos no estado de Santa Catarina. Daqui a pouquinho, o comércio exterior acaba então pescando esse assunto, e aí, minha gente, começa a romper com os nossos contratos e querendo saber como isso pode estar influindo na sanidade animal do estado de Santa Catarina, porque nós exportamos suínos para vários países do mundo, frangos para vários países do mundo, peru e outros produtos ligados aos animais. Enfim, está aí uma preocupação. E a gente realmente não sabe. Estamos todos de mãos atadas, e os relatos dos prejuízos que só em Campo Belo do Sul, no ano de 2014, para começar 2015, teve quase 1.800.000 reais de prejuízo. Você sabe o que significa isso para uma comunidade pequena, como é Campo Belo do Sul, ter um prejuízo de quase 2 milhões de reais só por causa dos ataques dos javalis em suas lavouras? Eu também estou cansando de falar desse assunto, mas não vou desistir. Enquanto a gente não vê uma ação integrada, envolvendo a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, realmente trabalhando num projeto nesse sentido, e os nossos políticos parecem que conversam numa audiência pública um dia, no outro dia tem uma conversinha nos bastidores na Assembleia Legislativa ou no Congresso Federal, e vai ficando por isso mesmo. Os políticos têm o poder de decidir alguma coisa, de mexer a Constituição, de mexer na lei, mas não fazem. Nós sabemos que as polícias precisam cumprir o que está na lei, e eles estão cumprindo. Por isso que ninguém pode ficar aí se armando e sair caçar javalis de qualquer maneira, até porque não é recomendável. Os javalis são extremamente agressivos, e se não tiver pessoas treinadas e com experiência, não se arrisque a pegar uma arma qualquer e sair caçar javali, porque aí o bicho pega, literalmente. Gente, estava bastante preocupado com o que eu ouvi ontem a nível estadual, quando a reportagem da RBS falou do perigo e do problema das estradas de Santa Catarina, de uma pesquisa elaborada que mostra que 61,6% das nossas estradas tem algum tipo de problema. Foram avaliados mais de 3,1 mil quilômetros no estado de Santa Catarina, e nós imaginávamos que através do Pacto por Santa Catarina, lançado pelo governo do estado já há alguns anos, teria resolvido todo o problema da pavimentação e da revitalização dessas estradas do estado de Santa Catarina. Mas a gente viu que não é bem isso. Algumas estradas de Santa Catarina estão sendo contempladas com o Pacto por Santa Catarina, e outras estão realmente extremamente deterioradas, e foram colocadas essas informações para que o governo do estado reaja nesse sentido e dê realmente mais qualidade às nossas SCs no estado de Santa Catarina. É lógico que essa pesquisa fez uma avaliação mais abrangente, envolvendo também as rodovias federais, e elas se encontram neste cômputo, e nós estamos extremamente preocupados. Então, a gente quer que o governo federal, que o governo do estado passe a elaborar uma nova projeção nesse sentido, para que revitalize as nossas estradas. Não tem outro jeito.
Esta é uma das grandes reivindicações da greve dos caminhoneiros ou da paralisação dos caminhoneiros agora a partir do dia 9 de novembro. E ainda falando dessas estradas, não sabemos o que vai acontecer com a BR-282. Os políticos estão pelo menos pedindo para que se façam terceiras pistas nestas estradas. Para quem viaja hoje para o oeste do estado, de Joaçaba até Ponte Serrada pelo menos, solucionaram grande parte daquele trajeto fazendo apenas uma terceira pista. Claro, tiraram o acostamento, mas colocaram asfalto e hoje o trânsito flui melhor. Antigamente você encontrava um caminhão, você andava 10, 15 quilômetros naquelas filas enormes sem ter uma mínima chance de ultrapassagem. E aqui na região de Joaçaba, no meio oeste, você sabe o quanto tem de subida e descida e curva. Então, aquelas terceiras pistas construídas sobre o acostamento resolveram praticamente o problema. É o que se quer que se faça hoje na 116, se não for possível a duplicação, e quer que se faça hoje na 282, se não vão fazer a duplicação. Pelo menos as terceiras pistas em alguns pontos para serem colocados. Para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, pessoal, a questão das SDRs no estado de Santa Catarina. Vocês sabem que o governo do estado apresentou o projeto à Assembleia Legislativa e já está tramitando na Assembleia Legislativa e já era para ter sido colocado em votação nesta terça-feira sobre a extinção de 242 cargos, mais 132 de chefias e a extinção da SDR de Florianópolis. Pois, pasmem os senhores, a bancada de situação, não só a de oposição, mas a de situação formada principalmente pelos deputados estaduais ligados ao PMDB, estão completamente contra esse projeto que visa uma contenção de despesas nas SDRs do estado de Santa Catarina, pois elas seriam transformadas em agência de desenvolvimento regional e não mais secretarias regionais, mas agências, né? E a partir daí apenas 242 cargos de diretoria e 132 outros de chefias e a extinção da SDR de Florianópolis. São 39 SDRs, se não me engano, 36 SDRs em todo o estado de Santa Catarina. E aí são contra a um percentual desse tamanho de redução, minha gente. Eu, na minha opinião, eu acho que o estado de Santa Catarina não precisaria ter esse número enorme de SDRs, poderia ter uma por região. Nós temos aqui na Serra Catarinense duas. Uma aqui em Lages, outra em São Joaquim. E já tem outra em Curitibanos e outra em Campos Novos. E outra lá em Joaçaba. Então vocês vejam, na questão de 70, 80, 100 quilômetros, uma SDR existe. Por que temos duas SDRs na Serra Catarinense se poderíamos ter uma? Uma só no meio oeste, mas lá tem três. Uma só no oeste do estado de Santa Catarina, ou poderia ter uma lá no extremo oeste, né, lá em São Miguel, outra em Chapecó, outra em Joaçaba, outra em Lages e assim por diante, por região. Poderíamos ter então de 36 SDRs, se não me engano esse é o número, poderíamos ter no máximo 8 ou 10. Esta é a minha opinião. E há quem queira que elas se extingam definitivamente. Aí eu já não concordo também, porque a representatividade do governo hoje está funcionando através das SDRs. Mas se tivesse uma realmente em cada região, nós teríamos aí 7, 8, no máximo 10 dessas secretarias funcionando e estaria de bom tamanho. Mas o PMDB não aceita tirar um funcionário. Quero ver a campanha deles para a candidatura ao governo do estado de Santa Catarina em 2018, como é que vai ser abordada. Ou seja, com a manutenção 100% das SDRs, sendo que a população quer que haja um enxugamento da máquina administrativa. Então o governo de Raimundo Colombo está propondo 2 ou 3% de enxugamento e mesmo assim estão contra. Pelo amor de Deus. Então são situações que nós precisamos hoje observar melhor esta questão. E aí estamos então agora aguardando como vai ser o procedimento, porque se entrar em votação, o projeto vai ser rejeitado. O Estado deixa de economizar apenas porque tem interesses políticos de partidários dentro destas SDRs, dentro do Estado de Santa Catarina, e a comunidade vê com bons olhos esta redução de gastos, e olha que poderia ser pelo menos 50%, e o governo do estado está propondo uma redução de menos de 5%, e mesmo assim estão contra. Partidos de situação,
da base governista estão contra, sem contar os que fazem parte da oposição. Enfim, minha gente, estamos já vivendo o clima de Natal. Eu estava em Carazinho e já os carros de som passavam na frente da casa da minha mãe, tocando música de Natal. Aí me caiu a ficha. Acabou praticamente o ano de 2015. Estamos já entrando no novembro e daqui a pouquinho é o dezembro e 2016 bate na nossa porta, né? Como fazia a propaganda da Pernambucanas, quem bate é o frio. Não, é o ano de 2016 que está chegando. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.